Olá, boas-vindas a mais um episódio da série de entrevistas sobre comportamentos suicidas de universitários no período da pandemia de Covid-19, produto do mestrado em Odontologia em Saúde Pública da aluna Carlyle de Oliveira Martins Teixeira, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Aline Sampaio e será apresentado pela graduanda Bárbara Magalhães Figueiredo Dias. Hoje teremos a oportunidade de entrevistar o professor doutor Eduardo Simonini Lopes. Aproveitamos para agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite e contribuir com este momento de conversa sobre este tema que é tão importante. O Eduardo é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Psicologia Social e doutor em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pós-doutor pela PUC Minas Gerais. Atualmente, é professor associado e faz parte do corpo de docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Viçosa. Seu trabalho é dedicado às áreas de Psicologia e Educação, com ênfase no estudo da produção de subjetividade, estudos no cotidiano e micropolíticas. Olá, professor Eduardo, seja bem-vindo. Agradecemos por ter aceito o nosso convite e se disponibilizar para conversar conosco hoje. Nosso primeiro questionamento é: por que os universitários vêm sofrendo com ansiedade, depressão e estresse? Há manifestação orgânica ou manifestação psicológica que justifique e relacione esses quadros? A ansiedade, a depressão e o estresse são experiências que se relacionam a fatores plurais. É empobrecedor reduzir essas experiências a uma causa específica ou a um motivo geral, né? Quando mapeamos os fatores que fazem emergir as experiências ansiógenas e depressivas, nos encontramos com questões sociais, com questões políticas, econômicas, questões psicoemocionais, questões biológicas que conversam entre si na construção de uma teia que favorece o fortalecimento ou o desabamento emocional de uma pessoa. Assim, as vivências universitárias conversam com vários fatores e tais fatores dialogam com a experiência particular, privada de cada um. Mas se posso reduzir essas manifestações de depressões e ansiedades em universitários a dois fatores-chave, esses seriam a pressão por excelência por parte de professores e cursos e a pressão por excelência pessoal por parte dos próprios estudantes. O desabamento em uma crise de ansiedade, ela não é necessariamente indicativa de que a pessoa que sofre é fraca ou que é frágil. Muitas vezes é exatamente o contrário que acontece. Quanto mais uma pessoa se exige força, competência, capacidade, resistência, sem se autorizar a descansos, fracassos e fragilidades, mais vulnerável ela se torna quando a pressão vivenciada é uma experiência contínua. Assim, quando alguém desaba em angústia, isso pode aparentemente vir a ocorrer de repente. Contudo, podemos verificar uma longa história de pressões externas e de autopressão, além de uma atitude de não querer expor aos outros, inclusive a si mesmo, os medos, as fraquezas, os desamparos. Então, quando uma pessoa se encontra com um ambiente universitário comparativo, competitivo, com professores pouco empáticos e pouco acessíveis, há um aumento das possibilidades de incremento do sofrimento mental, principalmente quando os esforços empreendidos pelo estudante não encontram o resultado esperado em termos de notas, desempenhos em estágios ou melhoria nas relações sociais. A pessoa que desaba deixa então de observar sua situação como sendo um efeito de circunstâncias relacionais e cansaço fisiológico para entender como exclusivamente problema pessoal, como se fosse culpa exclusivamente dela o desabamento, quando a gente vê que esses desabamentos conversam com essas lógicas relacionais. Nisso que se torna muito importante que o estudante tenha redes de convívio e acolhimento na relação com o professor, com o discente, dos alunos entre si, rede de amigos, espaços familiares, que possam assim vir a servir como ponto de apoio, de acolhimento
e não de crítica e pressão. Boa colocação, professor. E em relação às redes sociais e ao alto compartilhamento das experiências pessoais diárias, como isso impacta na autossatisfação da imagem corporal e saúde mental de jovens? Na última década, nós vivemos uma aceleração muito grande no campo das interações sociais, principalmente pela evolução, tecnológica das mídias sociais, das redes sociais. Em especial, quando essas redes migraram para os celulares, a mobilidade, a interatividade ficou muito grande. Então, as pessoas começam a partilhar modelos de vida, modelos de felicidade, modelos de corpos, de uma forma muito mais intensa. Não que esses modelos não fossem partilhados antes, mas, de repente, todos os lugares, todos os momentos se tornam elementos de interação, A festa de aniversário, a sua ginástica, a comida que você está devorando nesse momento, tudo isso é partilhado de uma maneira instantânea. E aquela pessoa que é anônima se torna repentinamente uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem a sua vida privada, o seu cotidiano partilhado por muitos outros. Então, o que era específico de um astro de TV ou de um astro do cinema se torna possível ao viver cotidiano. Essa ampliação das redes sociais é bom porque favorece uma ampliação também dos contatos, das possibilidades, dos recursos, mas também pode ser perigoso, porque ela passa modelos de felicidade, ideais de vida que muitas vezes são inalcançáveis, modelos que muitas vezes se sustentam num filtro do Instagram, em edição das imagens que são colocadas. Então, quando a gente encontra uma pessoa num processo depressivo, a gente tem, e aí que são os perigos nessas redes, que a pessoa, ela geralmente é uma pessoa exigente consigo mesma e que está sempre sentindo que é menos capaz, que não está cumprindo as expectativas dos outros, que não é boa o suficiente para viver naquela sociedade, que deveria ser mais, que deveria ser melhor. E essas exigências acabam sendo refletidas nesses modelos ideais que muitas vezes nos atravessam nas redes sociais. Então, essa experiência das redes, elas se tornam potentes para ajudar uma pessoa a sair da depressão no momento em que abre espaço para outros contatos, para outras vivências, para recursos que até então a pessoa não tinha. Por sua vez, pode piorar uma experiência depressiva quando abre espaço para comparação. Então é sempre prudente que a pessoa seja muito cuidadosa nos usos que faz das redes sociais, para ela não se pressionar em universos em que ela já está cansada, já está fragilizada. Porque uma experiência depressiva não diz respeito a um estado de fraqueza, não é que a pessoa seja fraca, não é que a pessoa seja preguiçosa. A experiência depressiva é como uma distensão muscular. Tá? A diferença é que a distensão muscular é visível e a pessoa que sofre da distensão não consegue mexer o braço ou uma perna. O problema que fica é que na depressão essa distensão é emocional e ela não é visível. Só que a pessoa com depressão, ela às vezes insiste em fazer coisas que já não são mais possíveis naquele momento por causa desse estresse, desse cansaço emocional estabelecido, como, por exemplo, estar no meio de outras pessoas ou viver determinados tipos de estresse, determinados tipos de tensão. O que antes ela conseguia viver tranquilamente, diante de uma distensão emocional, ela fica muito mais fragilizada. Daí que, exemplo da distensão física, as distensões emocionais exigem que a pessoa descanse, que a pessoa se permita estar frágil, se permita estar vulnerável e não se cobre tanto uma melhora rápida. Nesse sentido, as redes sociais podem ser elementos que favoreçam esse descanso, dependendo do que a pessoa escolhe seguir e acompanhar e partilhar,
ou fazem com que a pessoa se sinta ainda mais deslocada, vendo tanta felicidade fabricada do outro lado da tela. É verdade, estamos conectados como nunca. Bom, diversas pesquisas apontam que indivíduos do sexo feminino possuem maiores prevalências de pensamento, planejamento e tentativa de suicídio comparado ao masculino. Quais os fatores que tornam as mulheres mais susceptíveis a tais comportamentos? Eu considero importante, quando a gente discute sobre a prevalência do sexo feminino com ideias suicidas, problematizar um pouco essa diferença entre homens e mulheres. Claro que há diferenças biológicas, há diferenças fisiológicas, diferenças hormonais, né? Mas há diferenças sociais. E essas diferenças sociais, que eu acredito que muito interferem na saúde mental dos indivíduos, né? Então, nós temos na nossa cultura uma produção de um modo de ser homem, uma produção de um modo de ser mulher, que não é geral, mas interfere nas formas como cada um se organiza. As mulheres, por exemplo, é autorizado o campo dos afetos, é autorizada a privacidade, é autorizado o cuidado dos filhos, o cuidado do lar. Espera-se dela toda uma dimensão afetiva, toda uma dimensão íntima que ela navegue por ela. Então, as mulheres são chamadas sentimentais, emotivas, porque se produz essa experiência feminina como parte dessa dimensão da emoção do cuidado. Eu orientei, por exemplo, uma dissertação de mestrado que era sobre a inserção do professor homem na educação infantil. E nós observamos nessa pesquisa o quanto era incômodo para as mulheres professoras terem um homem participando das atividades com ela. O quanto esse homem, muitas vezes, que não tinha nada, o rapaz era um rapaz sério, comprometido com o trabalho que fazia, mas ao mesmo tempo, o quanto esse homem era visto com suspeita, o quanto o homem, junto às crianças, era muitas vezes compreendido como um estuprador em potencial, e as mulheres como extensões do lar, extensões da maternidade. Então foi um trabalho interessante para ver a dificuldade que as mulheres tinham de compreender um homem dentro de um campo dos afetos, do cuidado, que era um território socialmente preparado para elas, né, esperado para elas. Então, essa divisão desse aspecto afetivo, muitas vezes faz com que as mulheres se autorizem mais a se expressar, a colocar suas angústias, colocar seus medos, colocar suas frustrações e aparecerem mais em consultórios psicológicos, né, expressando um mal-estar em que vivem, né? E assim, eu penso que as mulheres, por essa concessão aos afetos, podem ser mais expressivas assim seus sentimentos, suas angústias, seus pesares. Muitos homens, por sua vez, são tomados por essas mesmas sensações, mas não se autorizam com facilidade em expressá-las. Assim, acredito que se temos mais casos catalogados de ideações suicidas em mulheres, nós temos que perguntar sobre a vida dessas mulheres, sobre as possibilidades que elas têm, sobre as opressões que elas vivem, sobre como, por exemplo, obrigadas a cuidar da casa, das crianças, da própria profissão, do companheiro, elas afundam na angústia de não conseguirem ser perfeitas a filhos, namorados, maridos, pais, afundam na angústia de não poderem ter afetos e ambições que são autorizados apenas a homens, por exemplo, ou afundam sufocadas na sensação de fracasso por não se realizarem como o ideal de mulher cultivado em algumas sociedades que as deseja, por exemplo, submissas ou à espera de se realizar como mãe ou esposa em um casamento, né? As mulheres é jogada a pressão do cuidado, da arrumação, do afeto, da maternidade, da manutenção de relacionamentos e tantas vezes isso é sufocante. Por isso que quando a gente vê essa diferença
de ideações suicidas em homens e mulheres, eu acho importante, em vez de falar que as mulheres são frágeis, é questionar o quanto elas estão sobrecarregadas, no que elas estão sendo cobradas pelos outros, no que elas se cobram de ideal a cumprir, de dar conta de tudo, de nada fraquejar e o tempo todo estarem plenas, inteiras, realizadas, né? Isso gera uma pressão muito grande a muitas mulheres. Realmente, os aspectos sociais são muito importantes para entendermos essas particularidades. Para fecharmos nossa conversa, quais estratégias de intervenção para comportamentos suicidas são indicadas para aplicação em ambiente universitário? A presença forte da religiosidade, independentemente da crença, pode ser um fator de proteção para a ideação suicida? A saúde, ela é um processo, né? Ela não é um lugar, não é um ponto que você atinge e esse ponto fica imutável. Por isso que a prevenção em saúde mental é um trabalho que deve ser promovido em uma instituição universitária, independente do fato de haver ou não caso de suicídio, depressão, ansiedade relatados. Principalmente em termos de saúde mental, é muito importante, penso eu, realizar um contínuo trabalho de promoção de saúde, sendo que por saúde entendo aqui todo um processo social, relacional, orgânico, político, que envolve o acolhimento da diversidade e ampliação das possibilidades de expressão. Quanto mais uma universidade, nas figuras de seus servidores, seus alunos, estimula a promoção de espaços interativos de convívio, de debates, de expressões musicais, teatrais, artística em geral, quanto mais as relações entre professores e alunos é cultivado com uma efetiva relação de troca de saber e de respeito à diferença, nós temos o cultivo de espaços em que a saúde ela ganha uma maior resistência, né, diante das adversidades inerentes a qualquer existir, né? Eu, particularmente, acredito muito na potência também dos grupos pequenos, né, tantas vezes invisíveis à instituição, que ganham espaço e força no convívio entre os estudantes. Acredito que esses grupos, que podem ser grupos religiosos, grupos de diversidade sexual, grupos não integrados em nenhum projeto específico, mas capilarizados pelos campi universitários, esses grupos se constituem para mim em espaços de apoio a diferentes pessoas e diferentes gostos e interesses. A qualidade da nossa saúde mental tem uma íntima relação com nossas possibilidades de conquista, de acolhimento, de valorização. Podemos desabar em diferentes atividades, mas igualmente podemos sustentar em pontos de apoio em que nos sentimos acolhidos e valorizados, né? Então, as dimensões religiosas, elas podem funcionar muito nesse sentido de acolhimento e valorização, e o cultivo de uma religiosidade pode trabalhar na perspectiva de oferecer um sentido de vida que auxilie no transitar de problemas e de dificuldades, né? Muitas universidades têm seus grupos religiosos, né? E esses grupos na maioria das vezes não passam por um registro institucional, mas são grupos informais, construídos pelos próprios estudantes, E eu acho importante, né, pelo espaço de convívio, de partilha dessas experiências religiosas, que falam também de um sentido de vida partilhado, né, de um projeto de existência partilhado. A religião, para mim, só se torna perigosa quando se transforma em uma experiência de exigência e, consequentemente, uma experiência de culpa, quando essa exigência não é alcançada, né? Eu me recordo de um caso de tentativa de suicídio de uma estudante universitária que eu acompanhei há uns 20 anos atrás. Ela tinha um projeto pessoal de imitar a Virgem Maria, e esse processo foi um sucesso até o momento que ela entrou na universidade. Sendo a primeira pessoa da família a fazer um curso superior, ela encontrou com as críticas de seu pai, né, quanto à vivência festiva dos universitários, encontrou com questionamento seus dogmas quando do debate com professores e colegas que não partilhavam suas crenças de perfeição e pureza feminina, tendo como modelo a Virgem Maria.
e, por fim, ao se envolver afetivamente com outro colega universitário, se viu assustadíssima quando se surpreendeu excitada sexualmente em um encontro com seu namorado. Então, essa última experiência foi o ponto de quebra emocional e, sentindo-se não merecedora da Virgem Maria por ter acolhido em seu corpo uma tensão sexual, ela tentou se matar pulando da laje da casa durante a madrugada, da casa onde ela morava. Então, ela sentia que não tinha a família como apoio para desabafar, não sentia apoio em seus colegas de curso e em seu namorado. E esse seu namorado, que antes era um cúmplice, se transformou em um vetor de seus pecados. Então, ela se afastou de todos em silêncio e tentou se afastar de si mesma. A culpa disso tudo não é da religião, não é da família, não é da universidade, não é do namorado, não. Tudo depende de como ela construiu nesses convívios e quais apoios e referências ela teve para montar esse cenário de sua vida, para montar esse cenário de cobrança, de exigência. Então, a religião eu vejo como sendo muito importante como ponto de apoio e de produção de sentido. Mas em alguns sentidos que construímos podem funcionar como carga, como peso, como pecado e não como acolhimento e como experiência de perdão. Nós somos seres complexos e essa complexidade e singularidade tem que ser levada caso por caso. Chegamos ao fim dessa entrevista de hoje. Agradecemos imensamente ao professor Dr. Eduardo por dividir conosco um pouco de sua bagagem acadêmica. E lembre-se que se você precisa de ajuda, recomendamos o Serviço de Saúde Público de sua própria cidade pelos contatos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, CERSAM, Centros de Referência em Saúde Mental e Unidades Básicas de Saúde. Ou contate através do número 188 o Centro de Valorização da Vida. Em situações graves, não pense duas vezes antes de chamar o SAMU pelo número 192 ou o Corpo de Bombeiros 193. Nos encontramos na nossa próxima entrevista. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode estar ajudando alguém.